Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos continuar a série de estudos em 1 Samuel. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui a série de estudos em 1 Samuel, agora no capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disto. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra. Só carros era a mesma quantidade de soldados de Israel, né? De todos os soldados de Israel. Então os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Não era pouca gente. E eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, e entre as rochas, e em poços e em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, o seu filho, acompanhados dos seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época,
não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 2/3 de ciclo de prata, e 1/3 de ciclo de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Israel, né, e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e Jonatas, seu filho. Que situação difícil, né? Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Finalizou aí? Pronto. No próximo final de semana, os irmãos vão ver o que aconteceu depois desse momento aqui. Mas, meus irmãos, a leitura deste capítulo, né, como um todo, é necessária para que a gente entenda o contexto, né, em que essa situação aconteceu. Mas não somente... Espera aí que estão... Eu pensei que era o meu aqui, né? O telefone tocando por aí, eu achei que fosse o meu aqui. Mas precisamos fazer a leitura, né, desse capítulo para compreendermos o contexto, né, da mensagem de hoje. Mas nós precisamos voltar ainda um pouco mais. Não vou fazer a leitura porque já me estendi muito aqui na leitura do texto. Mas o capítulo 13 de 1 Samuel ele vai ser melhor compreendido se nós voltarmos um pouco, né, nos estudos que nós já tivemos aqui. No capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos os anciãos, né, solicitando, pedindo um rei. Até então, Israel estava sendo liderada por juízes, pessoas, homens do Senhor que eram levantados, né, de tempos em tempos, né, e mulheres, como no caso da juíza Débora, né, que também foi juíza nesse período em que Israel não tinha rei, né. E aí Israel, olhando para as outras nações, começa a observar as outras nações e vê que as outras nações têm reis. E nós não temos rei, nós queremos um rei. E solicitam, clamam por um rei. E é nesse cenário que surge, então, Saul, que é ordenado rei sobre Israel. Eu já ouvi falar a respeito da vontade permissiva de Deus, né? Coisas que Deus não planejou para o seu povo, mas pela insistência do povo, Deus concede, né, para suprir a necessidade e o pedido do povo. E é nesse sentido, nesse contexto, né, que surge Saul, um homem que é colocado como rei sobre Israel numa circunstância inusitada, em que ele sai para procurar as jumentas de seu pai que tinham fugido. O povo vê aquele homem alto, bonito, né, que se sobressaía sobre os demais e disse, esse vai ser o nosso rei. E aí Saul aqui, no capítulo 9, mais especificamente no versículo 17, Saul ele é então escolhido por Deus, né, como rei de Israel, né, e ungido por Samuel lá no capítulo 10, versículo 1. No capítulo 10, no versículo 10, nós vemos que o Espírito do Senhor vem sobre Saul, né? No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor ele vinha, né, sobre as pessoas, ungia para determinadas tarefas. E é nesse contexto também que o Espírito do Senhor vem sobre Saul. E no capítulo 11, né, antes de nós chegarmos aqui no 13, tem uma batalha, né, também em que Saul conduz o povo a uma importante vitória contra os amonitas. Então, o povo pede um rei, Deus concede um rei, né, Deus já tinha prometido um rei a Israel. Lá em Deuteronômio, depois, né, Deus já tinha prometido um rei a Israel, mas não era nessas circunstâncias, era segundo a sua vontade no seu tempo. Mas tudo bem, Deus coloca Saul como rei de Israel, ele começa de forma promissora, sendo ungido pelo Senhor,
né, vencendo a batalha contra os amonitas, e aí se projeta um futuro promissor, né? O povo fica animado, né, com a presença de um rei guerreiro e que conduziu o seu povo à vitória. Então, depois dessa vitória, Saul então ele reúne o povo, né, em Gilgal, né, para renovar o reino. Samuel reúne o povo para renovar o reinado de Saul. E antes de encerrar o seu discurso, porque lá no capítulo 12 nós vimos, né, na semana passada, que Samuel ele se despede, né, da sua condição de juiz, né, sobre Israel. E ele faz então o seu discurso, mas nesse discurso ele alerta a Saul. Olha, você prosperará, em outras palavras, né, o seu reinado prosperará, né, ele vai se estender por muito tempo se você obedecer à voz do Senhor, se temerdes ao Senhor, né, se o servirdes, né, se deres ouvidos à sua voz. E aí, né, no capítulo 13, que é o que nós vamos ver agora, nós temos a prova de fogo, né, sobre o reinado de Saul, mas, sobretudo, uma prova de fogo sobre a obediência de Saul a Deus. E que prova de fogo é essa? Tudo começa quando o seu filho Jonatas, com uma guarnição aí de 1000 soldados, enfrenta também uma outra guarnição dos filisteus, e vence esse povo. Jonatas era destemido. Nós vemos que Israel, como nós lemos no texto aqui, e nós vamos comentar depois, os soldados de Israel eram medrosos. Israel estava sem armas, sem nada. E Jonatas ele era destemido. Para os irmãos terem uma ideia, na próxima semana, os irmãos verão o feito de Jonatas, só ele, né, e o escudeiro dele, né, que desceu e derrotou, né, filisteus que estavam em volta ali. Mas neste momento aqui, depois que Jonatas arruma confusão lá com os filisteus e derrota os filisteus, aí os filisteus eles reagem. Eles estão com um exército enorme. Os irmãos viram na leitura que nós fizemos aqui que só carros eram 3.000. O número de soldados de Israel ao todo eram 3.000. Sem uma faquinha, sem um punhal, sem nada. Devia ter ali, algumas ferramentas de trabalho, porque eles eram subjugados pelos filisteus. Eles não conseguiam sequer forjar armas. Para amolar as ferramentas, eles tinham que ir pedir aos filisteus. Então, era um povo que estava totalmente subjugado aos filisteus. E aí, Jonatas, novo, destemido, foi lá e arrumou essa confusão. E os filisteus, então, pensaram, agora, né, nós temos que mostrar o nosso poder. E eles se reuniram, né, em uma grande quantidade, com o objetivo de revidar ao ataque de Jonatas. No versículo 5... Põe aí, meu irmão, para a gente ver a descrição do exército. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Né? Então, era um exército enorme. E aí, o que aconteceu? De um lado, aqui nós temos Israel, poucos soldados, poucas armas. O texto diz que só existiam 2, que era, né, espada só tinha Jonatas e Saul. E do outro lado um exército, né, enorme, preparado, com armas, com carros. Quando fala carros, não eram os tanques de guerra, né, como hoje, né? Eram aqueles carros puxados eu creio que fossem como bigas, né? Carros puxados aí à tração animal, né? E o resultado vem aparecer aqui no versículo 6. O que acontece? O povo então entra em desespero, uns se escondem em cavernas, outros fogem, né? Outros atravessam o Jordão, né? Enfim, soldados e o povo, todo mundo se escondeu. Né? Por quê? Porque olharam para as circunstâncias. Né? E aí a gente pode ver aqui que o primeiro inimigo de Israel aqui não foram os filisteus.
Os irmãos desconfiam qual foi o primeiro inimigo de Israel aqui? O medo. Por mais que a gente diga, né, temos que confiar em Deus, olhando para uma situação dessa, né, a gente realmente se atemoriza, né? Então, o medo é algo que sempre nos faz esquecer das grandes coisas que Deus já fez na nossa vida, né? E isso aconteceu também com o povo de Israel. Israel, nesse momento, ficou tomada pelo medo e esqueceu de tudo que Deus já tinha feito, né? Há pouco tempo, o Senhor tinha feito o povo de Israel, né, vencer os amonitas. Deus tirou o povo do Egito, enfim, fez todos aqueles milagres que nós já conhecemos. Mas diante da ameaça imediata, o povo temeu. Então, o primeiro inimigo que Israel teve que enfrentar aí foi o medo. E o medo, meus irmãos, continua sendo, de fato, um dos maiores inimigos da fé, né? A fé é justamente esse firme fundamento diante de situações que elas parecem sem solução, né? Mas o povo ficou com medo, e nós também tendemos a olharmos para as circunstâncias e perdermos de vista a soberania de Deus, né? Às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, um problema familiar, uma notícia inesperada, né? Tudo isso abala a nossa fé. No caso de Israel, foi um povo armado, numeroso, poderoso, que já subjugava aquela nação que vinha contra eles. No nosso caso, são muitas circunstâncias do dia a dia que nos fazem temer, nos fazem sentir medo e nos esquecermos do poder de Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui, diante de diversas circunstâncias, já experimentou o favor de Deus. Seja num momento desse de doença, que é o que acho que mais acomete todos nós, seja em momentos de crise financeira, né, sejam em desentendimentos familiares, e aí nós nos desesperamos, nós tememos, mas Deus, Ele permanece sendo Deus. E quando a pressão aumenta, para onde que os nossos olhos eles se voltam? Para o tamanho do problema, ou para a fidelidade de Deus? Uma reflexão para nós, para os irmãos e para mim. Quando os problemas surgem, será que a gente olha só para o tamanho? Será que você olha para o tamanho do problema ou para o tamanho do seu Deus, para o tamanho do nosso Deus? Filipenses capítulo 4, versículo 6, projeta aí, meu irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos diz o que nós devemos fazer, diante dessas situações. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Meus irmãos, no momento de angústia, no momento de medo, de sofrimento, é a Deus que nós devemos apresentar os nossos anseios. Às vezes a gente confia no político, confia no empresário que tem dinheiro, confia nas amizades, mas a Bíblia sempre nos orienta a olharmos na direção certa. E qual é a direção certa a olhar? Para Deus, e lançarmos sobre o Senhor todas as nossas petições. E diante daquela situação, meus irmãos, voltando novamente aqui para o que aconteceu em Israel, em 2 Samuel capítulo 13, nós vemos que o povo fica com medo. O povo debanda, foge, se esconde, e aí Saul aqui vai enfrentar o seu maior teste, que é o teste de fidelidade a Deus, esperar o tempo do Senhor. Vamos ver, 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8.
diz assim a palavra do Senhor: desça à minha frente até Gilgal. Depois eu descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Os irmãos estão na mente aí o contexto, né? Saul, com o seu exército reduzido, sem armas, sendo pressionado, né, pelo exército inimigo, e ele espera a bênção do Senhor, né, para que confirmasse a sua vitória sobre os seus inimigos. E Samuel diz para ele: olha, espere durante 7 dias, até que eu venha para oferecer holocaustos. Essa era uma ordem, meus irmãos, que era clara. Samuel, chegou, parou e falou para Saul de forma clara e objetiva: espere a minha chegada para oferecer sacrifício. Isso mostra que o que Saul vai fazer depois não é algo que ele faz sem saber das consequências, não é algo que ele faz de maneira inocente. A ordem aqui para Saul foi uma ordem clara: espere. Não haja pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento. Espere a ação do Senhor, espere a vontade do Senhor. Mas o tempo ele vai passando. O povo com medo, o exército também amedrontado, se escondendo. Samuel não chega. Então Saul, ele conclui que precisa agir. E ele oferece um holocausto, né? Para quem não sabe o que é um holocausto, né? Eu creio que todos que estão aqui sabem o que é o holocausto, mas era uma oferta, né? Um animal que era sacrificado, né, em oferta a Deus. Mas isso não era uma tarefa que era feita por qualquer pessoa, né? A oferta ao Senhor era algo que deveria ser feito, né, por um sacerdote, alguém designado por Deus para cumprir tal tarefa. Mas ele oferece esse holocausto. Não porque ele desconhecia a ordem, mas porque acreditou que as circunstâncias justificavam a sua desobediência. Quantas vezes nós não agimos assim, né? Tem situações que nos apertam e nós somos orientados, né, pela palavra do Senhor a lançar, como nós vimos aqui o texto agora há pouco, a lançar os nossos anseios sobre o Senhor. Mas aí quando o dia do cobrador chegar na porta, cobrando, né, a dívida chega, se aproxima, nós nos desesperamos. Aí às vezes queremos recorrer aos empréstimos consignados da vida. Isso é para o servidor público, né? O servidor público é cheio de empréstimo consignado. Eu que o diga, né? Empresários, né, recorrem a bancos, a agiotas, né, a juros abusivos, e depois as consequências vêm. E Saul agiu dessa maneira, sem confiar em Deus, agindo pela sua própria vontade, querendo resolver a situação à sua maneira, de acordo com o seu ponto de vista. E quando Samuel chega, né, faz apenas uma pergunta para ele: que loucura você cometeu? Né? O que você fez? O que fizeste? E aí nós vemos a resposta de Saul, que revela, né, o que estava no seu coração. Saul culpa o povo, diz: não, o povo estava se dispersando, estava com medo. Você não chegava, Samuel, a culpa foi sua que demorou. Você disse que ia chegar em 7 dias, mas não chegou, eu dei o meu jeito. Os filisteus estão em volta. Mas se os irmãos observarem, em nenhum momento ele assume a culpa, assume a responsabilidade, a própria responsabilidade sobre aquela ação. E aí nós vemos o início da derrocada, né, do reinado de Saul. Então, um reinado que começou promissor, vencendo um exército inimigo, tendo a unção do Senhor, a bênção do Senhor,
agora começa a apontar para um fim trágico. E quantas vezes nós não fazemos da mesma forma? Nós sabemos o que Deus diz, o que Deus quer. Deus nos orienta sobre todas as áreas da nossa vida, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre trabalho, a relação trabalhista, enfim, sobre a relação conjugal. Sobre todas as áreas da nossa vida nós temos o direcionamento de Deus, a orientação de Deus, da mesma forma como Saul tinha aqui o direcionamento de Deus, sobre como agir naquela circunstância, que era esperar Samuel. Mas nós agimos da mesma forma, agimos pelo nosso querer, e depois ficamos justificando. A pressão foi muito grande. O agiota podia me matar. E aí eu fui lá e dei o meu jeito, assaltei um banco. Foi a necessidade que me fez fazer isso. Tem muita gente que faz isso, que comete atos, e diz, não, foi a necessidade. Aqui nós temos a irmã Angélica que trabalha, é militar, é civil, policial civil. Quando eu digo militar, o que eu quero dizer é que é policial. Eu não sei se os civis se ofendem, quando falam em militar. Mas que na delegacia da Polícia Civil, muitos desses casos certamente vêm de pessoas que começam a justificar os seus atos, dizendo, não, foi a necessidade, foi a circunstância. Eu não tinha outra saída, e por isso eu tirei a vida dela, da minha esposa, ou eu tirei a vida de fulano, de ciclano. E aí a gente começa a se justificar, as pessoas começam a justificar os seus atos, é porque não havia outra saída. E foi o que Saul fez. Mas, meus irmãos, a fé obedece mesmo quando não se tem uma solução à vista. Quando eu estava estudando, preparando essa mensagem, nesse ponto aqui, eu me lembrei de Isaac sendo ofertado pelo seu pai. Que obedeceu ao Senhor, crendo que no momento certo o Senhor agiria, e o Senhor agiu, como eu já ia falando, e o Senhor agiu, o Senhor providenciou a oferta no lugar de Isaac. A fé verdadeira, ela obedece, mesmo quando não se enxerga a solução. Isso aqui, irmãos, não é um conselho, somente para os irmãos, é para mim também. Isso mexe comigo, porque quando eu falo isso aqui, eu me lembro de diversas situações em que eu tomei a decisão errada por não confiar no agir de Deus. E esse texto aqui de 1 Samuel 13 nos mostra justamente isso, que nós precisamos confiar no Senhor, obedecer ao Senhor. A incredulidade procura uma justificativa para abandonar a palavra. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Saul pecou neste momento e as consequências nós vamos ver logo a seguir. Mas o conselho para nós, meus irmãos, diante de uma situação dessas, em que nós erramos nas nossas tomadas de decisões, é justamente escolhermos confessar. 1 João 9 já nos diz, se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao invés de se justificar, ao invés de apontar culpados que não você, nós precisamos fazer o que a palavra do Senhor nos orienta em 1 João 9, confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E se confessarmos ao Senhor, se nos arrependermos verdadeiramente, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículos de 13 a 15, meu irmão, de 1 Samuel 13. Samuel disse a Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado
sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele e eram cerca de 600 homens. Samuel aqui, então, meus irmãos, anuncia o juízo de Deus sobre a vida de Saul por conta da sua desobediência. Ele diz: você procedeu loucamente, neciamente, insensatamente. E explica: porque você não guardou o mandamento do Senhor, você sofrerá as consequências. O problema aqui, meus irmãos, não foi o sacrifício somente que Saul ofereceu no lugar de Samuel. O problema aqui foi justamente a desobediência, a rejeição à palavra do Senhor que foi trazida a Saul. Então veio a sentença: agora não subsistirá o teu reino. O que isso significa? Significa que Saul não teria uma dinastia, que a família de Saul não seguiria o curso natural, né, dos reis, sendo pessoas da própria família. O reinado de Saul, por conta da sua desobediência, iria parar nele mesmo. Saul iria continuar reinando, mas a sua dinastia ela terminava nele. Primeira consequência aqui, justamente da sua desobediência. Em seguida, Samuel anuncia: além de você não ter o seu reino perpetuado pela tua família, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Alguém aí adivinha quem é esse homem? Davi. Saul desobedece ao Senhor, tem a sua linhagem encerrada ali, ele não vai ter herdeiros assumindo o trono de Israel, e o Senhor o substitui. Ele continuou o seu reino. Saul reinou 40 anos sobre Israel, mas a sua linhagem não continuou. E o Senhor então buscou para si um homem segundo o seu coração. Quando a gente vê isso aqui, que Deus buscou para si um homem segundo o seu coração, está lá no versículo 14, a gente tende a pensar que Davi era um homem perfeito, sem pecados, sem erros. Só que quando a gente olha para a história de Davi, meus irmãos, a gente vê que Davi era um homem falho, pecador e miserável. Davi errou demais e sofreu consequências por conta dos seus erros. Mas Davi tinha uma qualidade valorizada pelo Senhor que Saul não tinha. E qual era essa qualidade? Davi, meus irmãos, ele se dobrava perante o Senhor. Ele chorava, ele lamentava, ele reconhecia a sua condição de pecador. Ele se colocava diante do Senhor pedindo perdão quando errava, e ele errou e fez isso várias vezes. Davi não era alguém que não cometia pecado, mas diferente de Saul, Davi, ele se dobrava diante da palavra do Senhor quando era confrontado. Saul fazia diferente. Saul se justificava: não, o povo se escondeu, os meus soldados me abandonaram, você demorou, eu tive que dar o meu jeito. E Davi, pecador, miserável, adúltero, assassino, mas mesmo assim foi um homem segundo o coração de Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é um versículo, milhares de anos depois, que se escreve no Novo Testamento, mas Davi já sabia disso. E ele confessava os seus pecados ao Senhor, e se arrependia quando confrontado.
Então nós vimos aqui, meus irmãos, o juízo de Deus sobre a vida de Saul. E o que nós podemos aprender com isso? Que toda desobediência, ela produz consequências. Todo pecado, meus irmãos, mesmo perdoado, ele produz consequências. E aí eu creio que os irmãos nas suas vidas já pecaram, assim como eu pequei e peco todos os dias, e sentem as consequências. As consequências, elas vêm, às vezes, sobre a nossa família, sobre o nosso testemunho, né, sobre a nossa influência sobre os outros, às vezes sobre a nossa coragem, porque nós erramos, e aí, porque pecamos, nós andamos com medo de que as pessoas nos descubram ou que nos denunciem, ou que joguem na nossa cara em algum momento uma falha que nós já cometemos, e muitas outras consequências. A lição que fica para nós aqui é que toda desobediência, ela produz consequência. E por mais que peçamos perdão ao Senhor, as consequências ficam. Elas talvez não sejam imediatas, mas são inevitáveis. Elas vêm, elas virão. Se não vieram ainda, meus irmãos, não sei qual a situação de cada um, mas elas virão. Deus sabe que não somos perfeitos, mas Ele honra o coração quebrantado e arrependido. Essa era a diferença de Davi em relação a Saul. E precisa também ser a nossa diferença em relação a Saul, de termos um coração quebrantado. Evite sofrer as consequências de uma vida de desobediência. Reconheça que errou e peça perdão. Evite sofrer as consequências de uma vida de desobediência. Reconheça que errou e peça perdão. Esse é o caminho, meus irmãos, para o favor de Deus na nossa vida. Reconhecermos o nosso erro e pedirmos perdão ao Senhor. A escolha está em nossas mãos. Há desobediências, com suas consequências dolorosas, relacionamentos quebrados, perda de propósito, afastamento de Deus, ou a obediência, paz com Deus, família abençoada, testemunho fiel, influência que transforma. Ao invés de ser influenciado, você é uma influência que transforma. Hoje eu vi nas redes sociais uma pegadinha de alguém, deve ter aparecido aí para os irmãos, porque quando aparece para mim é porque já apareceu para muitos irmãos que estão lá na minha rede de amizades, Mas de um garoto, que alguém foi fazer uma pegadinha com ele, ele vinha do trabalho, pediu o celular, como se fosse assaltar o celular, e naquele momento, fosse furtar, furtar não, roubar, Furtar é quando pega escondido, Não tem violência, Mas ele pegou o celular como se fosse levar o celular daquele jovem. E depois ele disse que é uma pegadinha. E naquele momento, aquele jovem pergunta, você, não me lembro aqui bem as palavras, mas ele pergunta, você conhece a Jesus? Depois que ele contou que era uma pegadinha, era alguém que vinha pela rua, que vinha caminhando. E aí o rapaz da pegadinha disse, conheço. Mas você já aceitou a Jesus? Ele, não. Depois você precisa. Por que não? Por que eu estou falando isso? Porque quando você realmente é alguém que tem o coração transformado pelo Senhor, ao invés de você ser influenciado, você é influência. E esse é só um exemplo de uma circunstância trivial, em que aquele jovem usou aquela oportunidade para falar de Cristo, para ser influência sobre a vida daquela pessoa e de muitos outros, de milhares e milhares, que ele nem sabia, mas que a partir daquele momento também foram impactadas, uma vez que esse vídeo está rodando as redes sociais. Então, quando obedecemos ao Senhor, nós temos paz com Deus, nós temos família abençoada, nós temos testemunho fiel, influência que transforma, e o propósito de Deus em nossas vidas é cumprido.
E aqui, meus irmãos, já para usar a expressão que eu ouvi hoje de manhã do irmão Jefferson, e eu escuto sempre do pastor, nós escutamos, né, caminhando para o final, né? Então, sacrifício a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e humilde, né? Isso Deus não despreza. Então, se há um sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor, é um espírito quebrantado, coração contrito e humilde, porque isso o Senhor não despreza. E como nós estamos vendo, meus irmãos, ao longo da trajetória de 1 Samuel, né, e de todo o estudo da Bíblia, toda a palavra do Senhor, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela aponta para uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então esse texto também, esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 13, ele também aponta para Cristo. Esse capítulo ele não termina apenas denunciando o fracasso de Saul porque desobedeceu a Deus. Ele desperta uma esperança. Se o primeiro rei fracassou, Israel precisava de um outro rei. Então Davi seria um passo nessa direção. Mas nem Davi seria o rei perfeito. Nós já vimos aqui que Davi errou, e errou muito. Davi também pecou. O Antigo Testamento continua apontando para alguém maior. E quem é esse alguém maior? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Enquanto Saul desobedeceu sob pressão, Jesus permaneceu obediente sobre a maior de todas as pressões, ao ponto de suar sangue. Saul, diante da ameaça dos filisteus, preferiu fazer a sua própria vontade. Cristo, diante da cruz, o que ele fez? Ele orou, ele se colocou na presença do Senhor e disse: Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Saul justificou o seu pecado. Cristo carregou sobre si os pecados de todo o seu povo. Ele tomou sobre si a culpa que não era dele. Enquanto Saul justificou, o Senhor tomou sobre si a culpa de todos nós pecadores. Saul perdeu o reino por causa da desobediência. Cristo recebeu o reino eterno por causa da sua perfeita obediência. Por isso, a nossa esperança não está em sermos melhores que Saul ou melhores que Davi. A nossa esperança está no verdadeiro rei que obedeceu onde todos os outros reis falharam. A nossa esperança não deve estar em homens, em carroças, em cavalos, em exércitos, em recursos. A nossa esperança ela deve estar em Cristo. E a mesma pergunta que Samuel fez a Saul, essa pergunta continua sendo feita também nos dias de hoje. O que você tem feito? O que você fez? Essa é uma pergunta que ela não busca saber da vida de nenhum de nós, mas é uma pergunta que nos chama ao arrependimento, a reconhecermos a nossa condição de pecadores e nos arrependermos e confessarmos, como nós lemos aí em 1 João, confessarmos os nossos pecados ao Senhor. A boa notícia do Evangelho é o que o Rei Perfeito já venceu essa batalha. Em Cristo encontramos não apenas um exemplo de obediência, mas também perdão para as nossas desobediências e graça para permanecermos fiéis até o fim. Amém? Nós vimos aqui nessa história a trajetória de um rei que começou promissor, mas que entrou em decadência e sofreu as consequências pelo seu pecado, sobretudo pela desobediência e por não confessar os seus pecados diante do Senhor, por não se arrepender, por não pedir perdão.
e terminamos vendo a ascensão e permanência eterna daquele rei que veio para nos salvar eternamente. Amém? E esse rei é Jesus Cristo. Que nós, irmãos, com essa história de 1 Samuel capítulo 13, aprendamos a confiar no Senhor, a colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, confiando sempre nele, e não agirmos segundo o nosso próprio entendimento. Amém?